Já tem ideia de que se trata? Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu quero dizer para vocês que a hora é esta, a hora de trabalhar, a hora de dedicar o seu tempo à causa é agora. Diáconos e diaconisas principalmente, apesar de saber que todos nós somos diáconos e diaconisas, todo crente em Jesus Cristo deve se considerar como um diácono ou uma diaconisa. Mas aqueles que foram consagrados ao ministério diaconal, que leiam, que vejam, que assumam esta responsabilidade, e tudo quanto que vier à mão para fazer, fazem conforme as tuas forças. Que Deus possa abençoar esta igreja, os diáconos, o seu pastor, com toda a sua liderança. Estes são os votos da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco, que tem a sua sede ali na Várzea, na rua Zeredo Coutinho, onde temos ali o Lar Batista para Anciãos. Uma obra inserida no contexto da beneficência, onde nós cuidamos ali de idosos. E, por sinal, temos alguns conosco. E eu vou pedir que eles se coloquem de pé. Olha, pessoas animadas, contentes, são residentes ali do Lar do Ancião, né? Podem sentar, muito obrigado. Portanto, meus irmãos, que Deus os abençoe. Amém. Bem, irmãos, aqui nós temos uma parte, porque aí temos alguns irmãos que não chegaram até aqui. Mas nós agradecemos a Deus por esses irmãos e irmãs. Eles têm ajudado a igreja, têm ajudado o ministério
pastoral, né? E eu que convivo com esse grupo há mais de 30 anos, diácono Abinadar, diácono Euclides, né? O irmão Abinadar já era diácono quando eu assumi o pastorado da igreja em 79, mas o irmão Euclides foi, né, consagrado naquele período, e ultimamente, depois nós tivemos o irmão Francisco, a irmã Sulina, o irmão Flávio, a irmã Silvina de Souza e a irmã Rosnete. Ainda está faltando a irmã Inaíde, que não pôde chegar, e o irmão Ivaldo. Eu vou chamar o vice-moderador da igreja, o José Fernando, para vir aqui à frente para entregar as lembranças da igreja, uma forma de gratidão da nossa igreja. O irmão Francisco Florentino vai entregar a lembrança do irmão Francisco Florentino, depois da irmã Sulina, depois do irmão Flávio, irmão Euclides, irmã Rosinete, a irmã Silvina de Souza e depois do irmão Abinadar. Vou pedir à irmã Deilda Costa, diaconisa, vice-presidente da Associação dos Diáconos da Associação do Caparibe, para vir aqui à frente orar, pedir à igreja para se colocar de pé. Ela vai orar pelo nosso corpo diaconal e pelos diáconos aqui presentes. Confiando em Deus, sua palavra é fiel, não olharemos para trás, não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas
E diz a palavra de Deus: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os novos? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé. Motivo de grande alegria, não é? E somos gratos a Deus por essa palavra ao qual está otorgada aqui na palavra de Deus. A gratidão não é mais, não é nada mais, nada menos. A gratidão é a mais nobre e a mais refinada, a ação de uma pessoa para com Deus. Já o inverso, a ingratidão. A ingratidão é o ápice das virtudes negativas de uma pessoa para com Deus. Mas nesta noite, nós somos gratos a Deus pela sua palavra, pelo seu amor imensurável em nossas vidas. Saiba que Jesus lhe ama de uma forma muito especial, um amor tremendo, um amor tamanho dos céus. Jesus morreu naquela cruz, não foi por acaso, derramou o seu sangue para nos libertar das densas trevas do pecado. Uma tarde, como explica as Escrituras, 10 leprosos são curados, mas apenas um volta a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor da sua vida. Paulo afirma nas Escrituras, ele diz assim: sempre dando graças a Deus e Pai. Lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo. Teve um homem que já chamou de gratidão a memória do coração, memória ao qual jamais podemos esquecer. E o salmista, ele nos diz: foi bom, Senhor, eu ter sido afligido na vida, porque eu pude ter conhecido os teus estatutos. Como é difícil, meus queridos irmãos, a gente ser afligido e ao mesmo tempo dar graças a Deus. Mas não é diferente de hoje, não. Nós temos alguns exemplos de gratidão na vida. Um deles é quando Paulo e Silas, presos na cidade de Filipos, presos, acorrentados, e por volta da meia-noite, ali ele não estava assim triste, nem angustiado, nem perturbado, não. Estavam alegres, estavam contentes, porque eles tinham fé no seu Senhor. E ele começa a louvar, começa aquele louvor ao qual Deus escuta. É exatamente um grande exemplo para a nossa vida. Quando estamos tristes, quando estamos passando por uma aflição, quando estamos passando por um determinado momento difícil na nossa vida, e aí a gente começa a louvar, e os aguilhões se quebram, barreiras caem, tudo realmente se torna bonança. É motivo de estarmos alegres, contentes, mesmo na tribulação, porque temos um Deus que é poderoso,
Deus providenciador dos momentos mais difíceis. Mas nesta noite eu quero salientar algo bonito, algo eu quero falar também para os diáconos, baluartes dessa igreja, o sustentador que também ajuda ao pastor. Eu quero dar um recado bonito, não só para também os diáconos, para mim, para todos. Eu quero dizer, floresça aonde Deus semear, floresça, fale do Evangelho, fale do amor de Deus. Eu e você somos convocados pela palavra de Deus a darmos frutos onde Deus nos colocar, a florescer onde Deus nos semear, a sermos frutuosos, exitosos no lugar onde estivermos. Este é o desafio. Eu e você temos um exemplo maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele nos outorga e temos a condição maravilhosa. O apóstolo Paulo também nos dá a seu entendimento, a direção através do Senhor Jesus. E esse homem tem influenciado a milhões e milhões daqueles que realmente trilham o caminho de Deus. Milhões de pessoas examinam a palavra de Deus. Não é difícil. Estamos num momento de grande dificuldade em nossas vidas. Tivemos notícias um tanto horrível, né? Tivemos notícias de São Paulo, que parece que 10 pessoas foram mortas em uma noite só. Isto é um momento difícil, momento ao qual nos outorga a palavra de Deus. Mas por que tanta coisa está acontecendo? Muitas vezes, irmão, Deus permite para que possamos estar cientes da palavra de Deus. Porque muitas vezes, quando as coisas estão ocorrendo muito bem, como diz a palavra de Deus, a coisa está fluindo de uma maneira especial. Muitas vezes nós distanciamos de Deus. E às vezes há um abalo, há determinadas diferenças ao qual nós ficamos atentos. E é isso que Deus quer, que a gente se chegue mais a Ele, para chamar muitas vezes a nossa atenção. Paulo, o apóstolo, de fato foi um homem que deixou frutos por onde que Deus tivesse semeado. Sua vida é uma demonstração contundente do fato que há na terra. Terreno, também não há terreno estéril para a palavra de Deus, onde o Evangelho não possa brotar. Você tem falado da palavra de Deus? Olha, certa vez, eu passando por uma pessoa embriagada numa rua, e eu falei para ele assim: Jesus te ama. Bastou isso, meu querido. Ele parou, deu uma atenção especial e ainda disse amém, com uma palavra meia de embriaguez. Mas ele entendeu aquela palavra. E por curiosidade minha, este homem hoje é um membro de uma igreja lá em Jardim Nazaré, em Camarazinho. Muitas vezes, uma pequena palavra: Jesus te ama. Isso quebra aguilhões e transforma e dá vida àqueles que estão no lago de enxofre, no lago da perversidade, nos vícios, nas drogas. Muitas vezes a gente se cala, a gente passa por determinadas coisas calado, mas a gente tem que falar, porque se nós não falarmos, diz a palavra de Deus que as pedras clamam e há de clamar. E a palavra de Deus tem que frutificar e florescer aonde Paulo tenha ido, onde quer que ele tenha sido colocado por Deus. Um fruto desabrochou, uma realidade nova e bem faceja se instalou. E aí vejamos um grande exemplo. Uma vez, por causa de uma enfermidade física sua, nasce a igreja da Galácia. Os Gálatas, na sua carta aos Gálatas,
capítulo 4, versículo 13 e 14, ele diz que ele foi forçado a parar na Galácia por conta de uma debilidade física. E é como alguém que vai a um hospital. É uma igreja, e uma igreja nasce ali. Quando a gente vai a um determinado lugar, ali é a igreja representada. Ali está a igreja. E assim aconteceu com Paulo. Paulo foi forçado por uma debilidade física. E ali nasce a igreja dos Gálatas. Conta-se de uma debilidade física dele. É como alguém que vai a caminho ao qual você não sabe, mas Deus te usa de uma forma especial. Deus está pronto para nos usar. Diácono, diaconisa, membro da igreja, pastores, Ele está pronto a nos ajudar, mesmo nas debilidades físicas, mesmo nos determinados momentos difíceis. E aí, um hospital, dali surge uma grande igreja, né? Deus coloca a prova e leva a gente daquele determinado. E em Filipos, ele transforma a praia em um templo, um ponto de pregação. Foi deste modo que nasceu a igreja dos Filipenses. Que coisa linda, né? Paulo, onde quer que ia, dava frutos, frutificava. Em Atenas, ele estava esperando que chegasse Timóteo, seu filho na fé, e Silas, para continuar a viagem, mas o seu coração se inquietava vendo a idolatria que dominava aquela região, aquela cidade. E em cada esquina havia um altar dirigindo a um determinado Deus. Na esquina seguinte havia um altar ao Deus do amor, na outra ao Deus da reprodução, ao outro ao Deus da guerra, ao Deus da colheita, ao Deus do lar. Eles tinham o medo de se esquecer de um Deus qualquer. Muitos eram eles, e com medo de incorrer a ira desses deuses esquecidos, resolveram erigir um altar ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Qualquer que viesse reivindicar qualquer coisa aos atenienses, já estavam preparados o seu altar. Amém. E aquele ao Deus desconhecido, e em meio àquela idolatria toda, Paulo foi até um lugar chamado Areópago e começou a pregar, e começou a discutir com os filósofos, especialmente os pré-socráticos, os epicureus, os estoicos. E lá no Areópago, na colina de Marte, em frente à Acrópolis, Paulo fez um sermão que está registrado no capítulo 17 de Atos. Um sermão que é estudado até o dia de hoje, até os nossos dias, em alguns seminários. E Paulo prega naquele momento. Falou de Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos, do juízo final. E como resultado disso, como resultado desse apetrecho de Paulo, foram ali salvos Dionísio e sua mulher Damares. E outros que ouviram o sermão de Paulo se converteram. Se você for visitar Atenas hoje, há uma igreja no centro da cidade de Atenas, chamada Igreja São Dionísio. São Dionísio, em alusão àquele homem convertido pelo apóstolo Paulo naquela visita. Floresça onde Deus te mandar. Em Éfeso, ele passou de uma só vez no ano. Ele pregava diariamente das 11 até as 4 horas da tarde. Ele tornou a atração principal do centro de convenções de Éfeso, que é a escola de Adriano. E assim Paulo foi colocando em pauta, pregando o Evangelho, incentivando a muitos a percorrer a palavra de Deus. E ele nos traz essa demonstração para hoje, nós aqui. A gratidão de Deus na vida de Paulo foi grande.
floresça onde Deus semear. O que é que nós temos em nossas mãos? O que temos feito? Eu estava falando no Lar Batista com as irmãs sentado ali, tomando o seu café matinal. Eu disse: quantos ganhamos durante este ano para Jesus? Quantos? Aí uma das irmãs se levantou e disse assim: irmãos, nós ganhamos no mínimo 2 pessoas. E deu um grande exemplo. Mas como, irmã, foi isso? A gente cantando e louvando aqui, e alguém passou ali por volta daquele portão e ouviu os louvores cantados, e o coração daquela pessoa não aguentou e teve que entrar ali no Lar Batista e dar o seu testemunho de vida, dizendo que gostaria de aceitar a Cristo como um Salvador, porque tinha passado por ali e tinha ouvido a palavra de Deus naquele momento. Meus queridos, logo em seguida veio a filha daquela senhora, e estão servindo a Deus uma daquelas igrejas ali próximas. É motivo de a gente agradecer a Deus todo momento da nossa vida. Aqueles 10 leprosos, um só voltou para agradecer a Deus, um só. E nós somos gratos por tudo. Isso nos torna adultos, não é? Isso nos torna humanizados, humano. Isso nos alerta e nos une cada vez mais, que purifica a gente, que nos dá a força propulsora para nos elevar a Deus. Alguém já disse que as nossas lágrimas são a oportunidade de Deus. São momentos de reconhecer que não somos aquilo que somos, né? Tão fortes sem Deus. Necessitamos de Deus. Os testemunhos de grandes homens é que conseguiram as melhores vitórias em momentos difíceis na vida. As crises podem se tornar em grandes horas de nossa vida, porque Deus nesse instante está aprimorando o nosso caráter. Se há um lugar para a gratidão em meio às dores da vida, muita maior a razão deve haver em meio às lágrimas da vida. Muitos se esquecem e se elevam pela embriaguez do dia a dia. Meu querido diácono, você tem feito o que Deus tem mandado? Quando a palavra de Deus diz assim, faça, faça. Quando ela diz não faça, não faça. E Deus quer que a gente opere, que a gente faça, que a gente fale com veemência da palavra de Deus. O apóstolo Paulo era um homem assim, eloquente da palavra. Ele deixou muitas vidas enriquecidas, né? Muitas vidas a qual nós devemos continuar trilhando este caminho maravilhoso, apesar de um mundo com tantos assaltos, com tantos sequestros, com tanta morte, com tanta insegurança. Eu nunca vi tanta insegurança na vida como estamos passando. Tanta depressão econômica, tanta recessão, tanto desemprego, tanto salário insuficiente, tantos juros altos, tanta fome, tantas drogas, tanta injustiça, tanta mal distribuição de renda, tanta globalização, tanta imoralidade. Eu estive no Rio agora há pouco, juntamente com o irmão Leonardo teve conosco lá e alguns grupos. Nós fomos ao primeiro encontro dos batistas, né, das Américas, né? Primeiro encontro dos batistas das Américas, não é esse nome? Primeiro Congresso das Américas. Isso. E ali, irmãos, tivemos grandes exemplos de vida. Vidas que foram tiradas das drogas, aqueles chamados da Cracolândia, né? E ali deram testemunhos bonitos de vida. Irmão, é emocionante. Eu tive que chorar. Eu fiquei emocionado. Porque jovens perdidos, jovens que não
Para eles não achavam que não tinha recuperação nenhuma. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. E recuperou, tirou da lama e colocou sobre a rocha aqueles jovens. E hoje pregam a palavra de Deus com veemência. Cantaram, que coisa linda, cantaram um cântico novo, como diz a palavra de Deus. Cantaram um cântico especial. E ali a gente saiu cheio do Espírito Santo, regularizado, revigorado, porque são exemplos de vida para a nossa vida. Devemos ser diáconos e diaconisas, felizes, contentes, alegres, jubilosos, levando a palavra de Deus a todos quantos não têm. Muita gente são sedentes da palavra, muita gente carente dessa palavra. Foi bom eu ter sido afligido, como diz o salmista, mas foi bom para aprender os teus estatutos. Que Deus possa abençoar os nossos corações, dando ânimo, conforto e sabedoria para trilharmos este tão lindo Evangelho de Jesus Cristo. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém.
a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu das paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Onde quer que seja,